Bom, mulheres, essa noite nós vamos estar em Marcos, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 24 ao verso 34. E eu gostaria que alguém lesse para mim, que alguém me ajudasse hoje, participasse um pouquinho comigo. Alguém poderia ler para mim? Por gentileza, Lília? Amém. Do 24, né, pastora? Isso. Ela saiu e disse à sua mãe: Que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Eu acho Imediatamente. que. Desculpa, Lília. Eu acho que eu passei o capítulo errado para você, então. É Não, Marcos é o 5. 6. Marcos 5. Não, eu que te passei errado. Mas não é Mateus? É Marcos 5 5. do 25 ao 34. Ok. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela, Hum? pa- ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Obrigada. Glória a Deus. É, esses próximos devocionais, eu não sei se vocês observaram, o dele é todo baseado em cura. E vai ser uma bênção, porque nós vamos já ter o seminário de libertação sábado aqui na nossa igreja de Salisbury. Então, eu gostaria de compartilhar com você um devocional que eu titulei como Um Toque que Muda Tudo hoje. Um toque que muda tudo. E aqui nesse capítulo de 5 de Marcos, nós vemos essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos com um sofrimento que nada curava. Essa mulher, pensa para você ver, nós mulheres, nós temos o nosso período ali de 5 a 7 dias, depende, né, do seu sistema, do seu corpo, cada uma funciona diferente. Já ouvi mulheres que ficam até só 3 dias, gente, olha que maravilha. Mas essa mulher, ela estava há 12 anos sangrando. É como se ela tivesse há 12 anos no período dela. Imagina para você ver a dor dessa mulher, porque eu acredito que não era só uma dor física, né? Ela não tinha só uma dor física, que com certeza ela sentia fraqueza de tanto sangrar, era também uma dor emocional, porque é um tempo em que a gente já fica sensível os dias do nosso período. Imagina 12 anos, o tanto que essa mulher estava fragilizada emocionalmente. Não só pelo fato de ela estar nesse sangramento, mas também pelo fato do desprezo que ela passava naquela estação, naquele tempo, onde as pessoas que tinham algum tipo de sangramento, algum tipo de doença, ou até mesmo quando as pessoas eram ali deficientes, elas eram consideradas pessoas impuras. E a mulher, quando estava no seu período, quando estava no seu tempo de menstruar, ela era completamente afastada. Ela ia para uma tenda até se passar aqueles dias para ela poder voltar com todas as atividades. E essa mulher está sangrando há 12 anos. E aqui a gente vê também no início falar da perda financeira.
Porque, gente, se uma coisa que nós nos preocupamos, se é uma coisa que nos faz bem, que nós mulher precisamos, é de segurança. É saber que as coisas estão pagas, que a despensa está cheia, que o básico, que a gente tem ali o básico para nossa vida diária, não é verdade? Que você tem aquela basezinha, eu que tenho muita acne, né? Eu tenho muita espinha, eu não fico sem base, eu gasto uma base, vocês não têm noção, né? Trazendo aqui para nossa realidade. Então, quando você começa a ver a sua perda financeira, a primeira coisa que você vai fazendo é diminuindo seus gastos, né? Você para de fazer a unha, você para de ir no salão com frequência, hidratar o cabelinho, escovar, você para de comprar uns produtos mais caros, você procura comprar um mais barato. Então, eu fico imaginando aqui essa perda financeira dessa mulher. A gente vê que com certeza ela tinha dinheiro, né? Por isso que fala que ela começa a sofrer uma perda financeira, gastar dinheiros e dinheiros e nada resolvia. E esse isolamento social que eu acho que, não sei, mas para mim que tô sempre com muitas pessoas, eu acho que para mim seria uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque quando você tem ali pessoas ao seu redor, essas pessoas te encorajam, essas pessoas te ajudam, essas pessoas oram com você, não é assim que a gente passa as nossas lutas? A gente pede oração uma para a outra, né? Quando a gente tá aqui uma igual eu vou ganhar neném, né? Você traz aquela sopinha, por favor, não esqueça daquela sopinha. Igual a gente passou aqui a Stephanie, né? A gente passou 2 semanas ali levando comida, limpando a casa, cuidando dela, revezando. Essa mulher não tinha nada disso. Ela estava completamente isolada. Ela estava completamente vendo todas as suas riquezas se acabar ela de repente ela descobre que a riqueza dela não seria a solução para o problema dela. Pensa comigo para você ver a que ponto essa mulher chegou. Mas graças a Deus que Jesus, porque se você está isolado, você não tem muitas pessoas vendo a sua dor. Com certeza aquela mulher tinha noites ali que ela chorava, mas lá estava Jesus. Jesus, ele vê a dor que o mundo não vê, que o mundo não percebe. Então, eu não sei qual é o momento em que você passa em silêncio, passa sozinha. Eu não sei qual é a batalha que você enfrenta. Como eu falei da outra vez, as nossas maiores batalhas têm se tornado internas. Mas Deus está vendo, Jesus tem visto essa dor. Ele está falando isso para mim e para você aqui nessa noite. Você passa, está passando despercebido na presença de Deus. Talvez ninguém sabe o que você está passando, você não quer nem compartilhar. Tem situações que ela para a gente é tão constrangedora que a gente não quer nem compartilhar. A gente prefere passar ela sozinha. Por quê? Porque a gente tem vergonha de compartilhar. Mas Deus, ele tem visto cada lágrima escondida minha e sua. E é aí que entra essa fé. Porque quando a gente já não tem mais força, quando a gente já não sabe mais onde colocar, é aí que a gente corre para os braços do nosso papai. E é aí que a nossa fé entra. E a nossa fé, ela rompe barreiras. A fé dessa mulher, ela rompeu uma barreira que nem o dinheiro, nem a sociedade conseguia romper. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela deu um jeito de se cobrir, ela deu um jeito de enfrentar ali todos os obstáculos que ela tinha e ela chega por trás de alguma maneira comprimida ali naquela multidão e ela toca o manto de Jesus. Por quê? Porque ela tinha uma certeza no coração dela. Se eu somente tocar, eu ficarei curada. Que tamanha fé! Porque a mulher já tinha tentado de tudo. Então, na verdade, eu observo que era talvez não a última opção, mas era a única esperança que essa mulher tinha. Já não tinha mais esperança para ela.
ela já não tinha mais amigos, ela já não tinha mais dinheiro. Então, a esperança, ela vê uma luz no fim do túnel quando ela ouve dizer que Jesus iria passar. Com certeza ela está ouvindo ali já os comentários, porque se você lê aqui Marcos, você vai ver o que Jesus ele está vindo, fazendo ali milagres. Depois disso, ele continua fazendo milagres. Então, ele está vivendo ali o ministério dele e todo mundo está ouvindo falar. Mas tinha aqueles que não acreditavam, que só criticavam, e esse não era o caso dessa mulher. Então eu observo que não é quando tudo está bem que nós temos uma fé grande. Não é sobre isso. A fé, ela está realmente relacionada ao nosso coração, à terra fértil, aquela terra onde a sementinha da palavra de Deus em algum momento ouve falar de Jesus, cai e a terra está boa e a gente começa a acreditar. Às vezes ela não ouviu falar tanto de Jesus, talvez ela ouviu uma única vez, mas ela guardou e ela acreditou e ela enfrentou todo o obstáculo, enfrentou a vergonha, ela enfrentou o medo ali de ser vista, de ser enxotada, rejeitada, e ela enfrentou, sabe o quê? A tradição, a religiosidade daquele lugar. E ela consegue entrar e tocar em Jesus, e Jesus muda a história daquela mulher. Porque a fé verdadeira é essa, ela nos leva a ultrapassar os obstáculos para a gente poder chegar em Jesus. A fé, ela nos move para a gente poder chegar até Jesus. E a fé, ela não ignora as nossas dificuldades, não. Ela, sabe, a nossa fé, ela é como se fosse um combustível quando a gente decide avançar além das nossas dificuldades. E aí a gente encontra o toque de fé que libera o poder de Deus. É aí que vem o liberar de Deus, quando ele encontra em nós um pouquinho de fé que seja, dele sai poder. De Jesus sai poder sobre as nossas vidas. Então, no verso 29 ao 30, você vai ver que imediatamente, quando ela tocou, foi imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu. Eu imagino que ela sentia dor por isso, por causa dessa parte aqui. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Então, com certeza essa mulher ela tinha muitas dores. Com certeza essa mulher ela sentia uma certa fraqueza no seu corpo, algo físico ela sentia o tempo todo, diariamente ali, porque ela sentiu imediatamente no corpo dela que ela estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus, ele percebeu que havia saído o poder dele. Aí as pessoas que estavam ali tocando Jesus naquela multidão falam assim: como assim, Jesus? Como assim? Alguém te tocou? Se eu percebeu que alguém te tocou, tem um monte de gente comprimindo. Tem um monte de gente aqui ao seu redor te tocando, querendo falar com o Senhor. Como que o senhor sentiu uma pessoa só? É impossível. Jesus, ele ali, ele sentiu que alguém tocou com uma fé diferente, uma fé ousada. Muitos ali naquele momento tocavam a Jesus, sabe por quê? Por curiosidade. Muitos estavam ali porque ouviu falar e queria presenciar, talvez ele fazendo um milagre. Muitas pessoas que estavam ali, ela não precisavam de um milagre. Muitas pessoas que estavam ali, elas só estavam ali para especular, especular, só para saber, se não é ele mesmo, né? Vamos ver quem que é esse profeta que eles tanto falam, vamos ver se é real. É, tem vezes que a gente está assim, né? A gente quer ver para crer. E as pessoas estão ali em volta, mas existia uma pessoa ali que ela toca Jesus por fé. Não é apenas, a gente não pode apenas estar perto de Jesus, não é isso que transforma, não é só estar perto de Jesus, é necessário tocar. Por quê?
A gente está na igreja, a gente está perto das pessoas que caminham na fé, a gente está perto dos pastores, a gente está perto da palavra, a gente talvez até está perto da presença algumas vezes, mas a transformação ela acontece quando há em nós uma porção de fé verdadeira, uma porção de fé genuína. Não é interessante isso? Porque tem um momento, Deus, domingo, os cultos domingo, Deus está lá. A palavra está sendo pregada. A presença de Jesus, nós acreditamos que o Espírito Santo está ali. Deus está ali. Deus ele se reclinou do santo trono dele para poder receber nossa adoração. Por que então que às vezes a gente entra sem esperança, a gente passa o culto sem esperança e a gente sai, parece que pior do que entrou? Às vezes nos falta fé. E a nossa fé não pode estar focada somente em receber algo. Preste atenção. Isso acontece porque a nossa fé não pode estar focada apenas em receber algo. A nossa fé tem que ser por quem Jesus é. Acreditar em quem Ele é. Acreditar em que Ele é capaz de fazer. Acreditar que tudo é para Ele, que tudo é dele, que tudo voltará para ele um dia. Então, às vezes, o nosso foco está errado, porque talvez a minha necessidade hoje não é tão grande, tão necessária, tanto sofrimento igual essa mulher. E aí a gente vai também por curiosidade ou uma por um costume. Ah, eu preciso ir, eu preciso estar lá. Né? Senão a pastora vai mandar mensagem, por que que eu faltei? Sair da religiosidade. Essa mulher, ela saiu da religiosidade. Ela saiu de casa com um foco, tocar Jesus. É assim que nós precisamos sair de casa para ir cultuar, para ir sábado ali no seminário. É assim que nós devemos sentar para fazer o nosso devocional. Com esse pensamento, eu quero tocar Jesus. Se eu apenas tocar, se eu apenas tocar Jesus, todas as minhas preocupações, as minhas ansiedades, tudo isso já não fará mais sentido, porque eu vou receber a presença, o poder, o liberar dele. Gente, isso é muito forte. Então, nessa noite, eu quero que você guarde essa palavra para você. Tudo que você for fazer em nome de Jesus, vá não para agradar ninguém. Vá não esperando em troca, vá com esse pensamento. Eu quero tocar Jesus. Eu quero alcançar algo mais profundo com Jesus. Eu quero mover o coração de Jesus, porque na verdade acho que nada que a gente faça vai mover o coração de Jesus a não ser fé. Não é aquilo que eu faço na igreja, não é aquilo que eu faço no trabalho, não é aquilo que eu faço na minha casa que vai mudar. É se eu estou fazendo com fé, se eu estou fazendo com um espírito de gratidão, com uma convicção de quem eu sou, porque essa mulher aqui, o que que aconteceu com essa mulher? Jesus aqui não curou apenas o corpo físico dessa mulher. Preste atenção. Jesus, ele não curou apenas a saúde dessa mulher. Ele restaurou a dignidade dessa mulher. Jesus, ele restaurou, sabe o quê? Principalmente que essa geração mais precisa. Jesus, ele restaurou a identidade dessa mulher. Ela chegou como uma mulher anônima ali na multidão, mas ela saiu sendo chamada de filha. Lê aí no finalzinho. Leia no verso 34. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou.
Ela não era mais uma pessoa que estava isolada, sozinha, no canto, onde ninguém se preocupava, onde nada tinha mais jeito. Essa mulher, ela era aquela pessoa que as pessoas olhavam para ela e falavam assim: não tem mais jeito. É o que os médicos fazem muito hoje, né? Manda para casa porque não tem mais jeito. Aí Jesus, ele chega e ele fala: tem jeito. Eu dou jeito. E ele chama ela de filha. É isso que o Senhor está fazendo com a gente hoje, chamando a gente de filha. Filha, ei! Filha, você é minha filha, então para que se preocupar tanto? Para que essa ansiedade? Para que esse sentimento de solidão? Ei, o papai está bem aqui. Você já pensou? Hoje eu e você não precisamos sair da nossa casa, nos comprimir em meio a uma multidão, nos esconder com panos porque a sociedade vai nos punir. Não. Eu e você temos acesso livre ao encontro do Pai agora. Basta você, onde você está, falar com o papai. Ele está aí para te ouvir, te chamar de filha. Ouvir o seu pedido, ouvir a sua reclamação hoje, né? Tô falando de gratidão, mas às vezes a gente precisa colocar diante do Senhor aquilo que a gente está sentindo também. Não é viver em gratidão, é apenas expressar o sentimento que a gente está sentindo, porque é Ele, é o Espírito Santo que nos sonda e é capaz de nos tirar a indignação, o ódio, a angústia, a ansiedade. Então, que nesse dia, que nessa tarde, nessa noite, o Senhor possa estar indo de encontro com você com esse toque especial que Ele tocou, que Ele liberou, porque um toque de fé em Jesus pode restaurar anos de sofrimento, pode derramar sobre nós em um momento uma graça suficiente, uma graça necessária, uma graça que resolve os problemas que o dinheiro não pode resolver. Nas lutas interiores que nós estamos vivendo nos últimos dias, o dinheiro não pode resolver. A luta emocional, para ter um equilíbrio emocional, a luta para que a gente possa nos sentir o suficiente, né? A mulher, ela quer se sentir suficiente, ela tem o marido, ela tem a casa, ela tem os filhos. Eu estava pensando, foi ontem, uma amiga minha me ligou e eu me senti tão cobrada, sabe? Nossa, já não é a primeira vez que ela me liga com o mesmo tom de cobrança, que você não vem na minha casa, que você não me liga, que não sei o quê, que agora porque você é pastora, agora você não se importa mais comigo. E essas coisas, ela desgasta a gente, a cobrança. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser muito essa pessoa que cobra o tempo todo. E esse sentimento ontem começou a me pegar, sabe? Assim, nossa, realmente eu tô sendo uma péssima amiga, gente. Eu não tô ligando, ela mudou, tá de casa nova, eu nunca voltei lá, o filho nasceu. Mas de repente eu falei, peraí, o que que tá acontecendo? A gente não pode se prender nessas coisas e querer ser suficiente. A gente não dá conta de tudo. Você sabia que eu e você, a gente não tem que dar conta de tudo? Às vezes a gente quer gravar os números de telefone na cabeça, a gente quer fazer a agenda de esquete de casa na cabeça, a gente ainda quer lembrar da escola do filho de cabeça. O que que é isso? Nós não somos um computador. É por isso que eu tenho a minha... E eu falei, Senhor, cuida da minha amiga, coitada, porque talvez ela tá também precisando de uma amizade verdadeira, porque eu, sinceramente, eu entreguei ali no Senhor porque eu não consigo suprir tudo. Eu tô grávida.
Nós estamos praticamente envolvidos em três igrejas e eu não dou conta de tudo. Eu preciso que o Senhor traga para perto dela alguém que vai suprir essa necessidade, dessa amizade que ela tinha em mim agora. E comecei a orar por ela e me liberei daquele peso, porque eu estava trazendo um peso para as minhas costas de insuficiência. E Deus falou comigo quando eu estava lendo esse devocional: Ei, filha. Ela talvez, tudo que ela está precisando é de um toque, porque o que nos torna realizados, satisfeitos verdadeiramente é o toque, é estar na presença do Senhor. Então eu comecei a colocar ela nessa presença, Pai. Eu te peço que o Senhor faça ela viver um momento, a tua presença, um louvor. Mandei um louvor para ela. Falei assim, me desculpa se eu não tô conseguindo, realmente não tô conseguindo, não tô dando conta. Me perdoa, tá? E mandei uma música para ela ouvir, para ela poder sentir a presença de Deus e entreguei aquilo pro Senhor. Eu não sei por que que eu tô compartilhando isso com você, mas Deus colocou no meu coração que tem mulheres aqui nessa noite que têm tentado ser suficiente, que se cobra muito. Não se cobre tanto. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor e descansa. Tem coisa que pode ficar para amanhã. Preste atenção, mulher. Tem coisa que pode ficar para amanhã. Tudo bem se você não conseguiu lavar a roupa, botar na máquina e dobrar para você, para não ficar toda mastigada. Sabe? Aquela roupinha que você esquece, que às vezes você vai dormir e fica mal com ela. E essas coisinhas vão nos sobrecarregando, nos fazendo sentir insuficiente. Então, calma, qual é a prioridade? O que que é mais importante? É o uniforme? Então, lava o uniforme hoje, seca ele, dobra limpinho e deixa pro seu filho sair amanhã. As outras coisas, vai fazendo quando dá, vai fazendo com o tempo. Isso não é, gente. Isso não é ser desleixada com a sua casa. Isso não é ser insuficiente. Às vezes até o seu marido vai reclamar, porque queria que uma atenção de você que você não conseguiu dar hoje da forma que eles queriam. Né? Mas não deixe isso você se tornar uma pessoa insuficiente, uma mulher insuficiente. Isso não é verdade sobre você. Você é filha de Deus e que Ele possa restaurar o seu corpo e te capacitar para você conseguir amanhã fazer aquilo que você não conseguiu fazer hoje, tá bom? Não é deixar para amanhã, né? Tem coisa que você não pode deixar para amanhã. Ah, eu tô deixando para amanhã. Fiquei no sofá o dia todo, tô deixando para amanhã, né? Tá preguiça, é outra coisa, é outra pregação. É outra pregação, mas eu queria liberar isso sobre você. Você é filha, você é digna e tudo que você precisa é de um toque do Espírito Santo para que você possa ser curada, encorajada, fortalecida. E quem é suficiente na nossa vida é Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por essa palavra de cura, essa palavra que nos encoraja, essa palavra que nos faz ver, Senhor Jesus, que nós ainda temos motivo para agradecer. Nós estamos aqui saudáveis, Pai. Nós temos uma casa, nós temos, Senhor Jesus, uma segurança, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, porque na nossa casa não falta nada. Paizinho amado, agora eu te peço que em nome de Jesus, se tem alguma mulher que está enferma aqui nessa noite, se tem alguma pessoa que está representando um familiar, que só possa visitar ele com esse toque nessa noite. Toca a nossa vida, nos cura por dentro, nos cura por fora. Toca as nossas células, Paizinho amado. Toca a mente de cada mulher agora, para que elas possam ser restauradas. Toca o físico, Senhor Jesus, das suas filhas, Pai. Fortaleça, Pai, as suas filhas. Fortaleça, ó, braços fortes, Paizinho amado. Abençoa, Pai, agora as mãos, Senhor Jesus, das suas filhas. Onde elas tocarem, que possa prosperar, que possa
possa ser bênção, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, tira agora toda dor nas costas, toda, Senhor Jesus, toda dor nas pernas agora, Pai. Senhor Jesus, regula toda pressão agora, Paizinho amado. Regula o nosso corpo físico, Senhor Jesus, para que nós possamos, Pai, ter saúde para te servir. Restaura a nossa identidade, que nós possamos ter certeza, mesmo no momento em que a gente se sente sufocada com as cobranças, com tantas responsabilidades, com tantas coisas que nós queremos realizar ao mesmo tempo, nos faz entender, Pai, que antes de todas elas, nós somos filha. E nós precisamos buscar, antes de todas elas, o teu toque, para que a gente seja, Pai, para que a gente seja capaz de administrar todas as outras. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos visitar com equilíbrio, com domínio próprio, Senhor Jesus, com alegria, com gozo que só o Teu Espírito pode dar no nosso coração. Dinheiro não traz, Senhor Jesus, tudo que nós precisamos, mas se nós estivermos com a certeza de quem nós somos, de que nós estamos de passagem para onde nós iremos, Pai. Com certeza, Senhor Jesus, nós iremos passar por este tempo aqui, Senhor Jesus, com mais segurança, com mais leveza, com mais gratidão no coração. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos, Senhor Jesus, desistir por causa da compressão da multidão ao nosso redor. Que nós possamos continuar firmes, Senhor Jesus, buscando tocar as suas vestes, que a nossa fé seja aumentada, que a nossa fé seja, Senhor Jesus, elevada, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que a gente possa todos os dias experimentar da tua graça, do teu toque. Assim nós agradecemos em nome de Jesus.